Salmo 25, versículo 14. Nós lemos no começo do culto o Salmo 25. Nós abrimos o culto com o Salmo 25. Mas hoje agora eu quero destacar um único versículo para a palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus esta noite. Diz assim, amém? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Tem alguém que está com uma tradução diferente? Eu quero. Fala para mim, 25:14. Lê para mim aqui, é Carlinha. 14. O Senhor é amigo chegado daqueles que respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Amém. Jean, pode falar como é que tá? Tá igual? Pode falar. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Amém. Amém. Então, a intimidade, o segredo ou amizade, como foi colocado com a Carlinha, que é a mesma coisa, é intimidade. Segredo, intimidade. Amizade, íntima. Então nós vamos falar, e essa intimidade, essa amizade, Deus quer dar, mas não é para todos. Não é todos que vai ter. Ele quer dar, mas não é todos que vai receber. Está dizendo aí que é para quem? Para os que o temem e Os que adoram isso com fidelidade. os que o temem. É o 14, 25:14. É para aqueles que o temem, que guarda a sua aliança. Não é isso? Então não é para todos. É para aqueles que o temem. Quantos aqui temem ao Senhor? Quantos aqui temem ao Senhor? Amém. Que temor é esse que Deus está falando? É aquele temor de não fazer o que é certo. Temer, não ter medo de Deus, mas ter medo de magoar o coração de Deus. Ter medo de estar fora do estatuto de Deus. Ter medo de não seguir aquilo que Ele manda. Ter medo de não estar dentro daquilo que Ele espera de mim. Isso é intimidade. Quando eu falo de intimidade, eu lembro de casamento. Existe intimidade maior que casamento? Existe? Não. Porque intimidade são duas pessoas desconhecidas que acabam se conhecendo e se tornam tão íntimos que passa a ser uma só carne. Não é isso? E aí diz a palavra de Deus lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10, que a mulher conhece até o andado do seu marido. Que intimidade é essa, meu Deus? A intimidade que não precisa muita coisa, basta um olhar. Não é assim, minha irmãzinha? Basta um olhar e já sabe se o marido está bom, se está ruim, se está bravo. Basta um olhar. Isso é intimidade. A palavra intimidade, ela é muito forte, porque quando Deus diz que a intimidade dele, o segredo deles, eles dão para quem o temem, ou seja, ele estava dando um nível de entendimento, um nível de amizade para aqueles que o buscam. E aí eu me lembro de Davi. Davi tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele era tão íntimo com Deus, que até para pecar, ele falava do pecado dele com Deus. Quando ele pecou com Betseba, ele não foi contar para um amigo, ele foi contar para Deus. É uma amizade íntima. Aquela amizade que eu posso tudo. Aquela amizade que eu confio. Aquela amizade que eu me deito, que eu me entrego. Aquela amizade que eu não tenho medo. Que medo? O medo de perder, porque eu sei que vai estar sempre do meu lado. Tem amigos, a gente tem amigos. E você sabe que se você for falar alguma coisa para eles, eu vou ver a cara para você. Não é assim? Intimidade. Nós precisamos desse grau de intimidade. Nós precisamos dessa amizade. Nós precisamos ter essa amizade com Deus. Mas agora vem a pergunta. Para quê? Para que eu quero essa amizade com Deus? Para que eu quero essa intimidade com Deus? Para que eu busco essa intimidade com Deus? E eu quero entender também, para que eu vou usar essa intimidade? Essa amizade? Em Deise, para que eu uso a intimidade de Deus? Essa intimidade que eu tenho com Deus, eu uso para quê? Qual é o propósito dessa amizade? Porque muitas vezes nós não buscamos porque não entendemos o propósito. Muitas pessoas
pessoas querem casar, querem ter uma intimidade, querem namorar, ter uma intimidade porque o propósito é o casamento, é construir família, é ter filhos, é ser feliz. Quem quer ficar sozinho aqui a vida toda? Quem quer? Ninguém quer. Ninguém. Quem quer uma intimidade de felicidade com o marido ou com a esposa? Levanta a mão aí. Quem quer? Quem quer ser feliz no amor? Tá vendo? Intimidade. Agora eu pergunto, quem quer ser íntimo de Deus? Amém. Pra quê? A intimidade, ela me traz um grau de fidelidade. Não é isso? A intimidade, ela tem que me trazer um grau de fidelidade. Porque não é difícil, é muito difícil ter uma intimidade sem fidelidade. Porque a intimidade, ela vai trazer um nível de honra. Eu preciso honrar a pessoa com quem eu sou íntimo. É assim ou não é? Eu não tenho ainda, mas vou falar pela fé. Eu tenho um marido. E eu tenho uma intimidade com esse marido. É lógico que se eu sou esposa, a gente tem um grau de intimidade. E eu preciso honrar isso. E uma da honra é a minha fidelidade. Um dos motivos de honra, um dos níveis de honra desse casamento é a minha fidelidade para com ele. Por que você é fiel ao teu marido? Porque eu honro. Eu honro esse casamento. Eu honro o que Deus fez, o que Deus uniu. Então isso é fidelidade. E por que eu preciso ter fidelidade com Deus? É honra. Qual é a fidelidade que eu preciso? A fidelidade de entrega. A fidelidade de servir. A fidelidade de andar segundo os seus estatutos. A fidelidade de ouvi-lo. A fidelidade de obedecê-lo. Isso é intimidade com Deus. Porém, intimidade, como é que eu consigo essa intimidade? Eu só consigo essa intimidade buscando. Deus não vai te dar uma intimidade. Não existe unção de intimidade. Ele não vai pôr a mão sobre a tua cabeça e dizer, a partir de hoje você recebeu a unção da intimidade. Não existe isso. Eu preciso ter intimidade com Deus. Como, Mirinha? Buscando. Eu preciso ter o meu tempo com Deus. Eu preciso ter o meu tempo a sós com Deus. A esposa não tem o seu tempo a sós com o marido? Sim ou não? Se não tem, nós vamos orar para ter cura nesse casamento. Vamos começar a orar. Para ter cura nesse casamento. Nós precisamos, a esposa precisa do tempo da intimidade com o marido. Do tempo a sós. A mesma coisa a igreja. A igreja, eu como igreja, você como igreja, precisa ter o tempo a sós com teu marido, com teu noivo, que é Jesus. Nós precisamos estabelecer isso. E não pode ser só quando eu estou com problema, quando eu estou doente, quando eu preciso buscar libertação, quando eu preciso buscar uma situação para a minha vida. Não, intimidade é constante. Casamento que não tem intimidade constante está doente. Precisa de libertação. Igreja que não tem intimidade constante com Deus está doente. Precisa de libertação. A intimidade é uma constância. Eu preciso ter o meu tempo de oração. Eu preciso ter o meu tempo de jejum. Eu preciso do meu tempo de leitura da Bíblia. Isso é busca de intimidade. Não existe unção de intimidade. Eu preciso ler. Eu sou fiel a Deus quando eu entendo que a Bíblia é a boca dele aberta para mim. É a boca dele ensinando. E quando eu consigo, eu começo a buscar, a estudar esta palavra. Eu estou buscando intimidade com Deus. E eu estou tendo uma fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus é quando eu honro a Deus nos cultos, quando eu venho nos dias de culto, quando eu estou dentro do horário de culto, porque tudo que pertence a Deus e eu honro é fidelidade. E fidelidade é sinal de intimidade. Imagina qual é o teu grau de fidelidade ou de intimidade com uma pessoa se você marca algo com aquela pessoa direto e você nunca, ou não vai, ou quando você vai meia hora, 40 minutos atrasado. Além de não ser responsável, porque irresponsabilidade é sinal de desonra, e desonra traz maldição, isso não é intimidade. Você está quebrando intimidade. Você está quebrando o nível de amadurecimento, o nível de intimidade que você tem. Nós hoje temos filhos que não têm intimidade com suas mães. Filhos que têm mais intimidade com o Facebook e com o WhatsApp do que com a mãe e com o pai. É a tecnologia. Às vezes, mas é verdade. Está todo mundo dando risada.
verdade. Às vezes o filho não perguntou para a mãe, como é que foi teu dia, mãe? Ô mãe, como é que você tá hoje? Viu a mãe acordar, viu a mãe dormir, tá viva. Né? Mas tá lá no WhatsApp perguntando pro coleguinha, e aí, como é que foi? E aí, o que você tá fazendo? Acordou que hora? E a tua intimidade com a tua família você tá perdendo. Isso é desonrar. Apóstolo René pregou no sábado que o discípulo que não honra o seu mentor, ele nunca pode esperar um grau de cura ou de prosperidade. E qual é o mentor dos filhos? Os pais. Então os filhos que não honram, filhos, olha aqui pra mim. Vocês que se não honrar pai e mãe, a vida de vocês não serão boas. Os dias de vocês não serão bons. Primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe para que teu dia se vá bem na face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. Muito bem, meu porteiro. Amém. Então, eu preciso aprender o que é honra. O pai e a mãe têm a obrigação de ensinar aos filhos o que é honra, para que essa intimidade não se quebre. Uma mãe que deixa, ou um pai que deixa um filho falar com ela mais alto do que ela está quebrando princípios de honra. Ela está quebrando intimidade. Ah, meu filho fala comigo igual fala com um colega. Isso não é intimidade. Isso é desrespeito. Nós precisamos começar a colocar as coisas no lugar. Precisamos colocar, como diz, os pingos nos is. Não é assim? Nós hoje temos uma lei que, em nome de Jesus, essa lei vai ser mudada, vai ser sancionada, vai ser revogada com o novo presidente, a nova presidenta que vem por aí, em nome de Jesus. Que hoje os pais, as mães não têm autoridade sobre os filhos. Por quê? Porque se ela for um pouco mais severa, se ela disciplinar o filho tem o direito de chamar a polícia para a mãe. Que mundo que nós estamos? Ou seja, a própria lei governamental, a nossa lei constitucional ensina que família pode quebrar princípio. Ensina que família não precisa mais estar alicerçada nas bases da Bíblia. E nós concordamos com isso. Muitas vezes a gente fala assim, ai, modernidade. Tá certo isso? Tá certo isso, Deise? Tá certo isso? Diana, você acha que tá certo? Não tá. Pirinha? Aí a mãe e o pai não podem bater. Vira todo mundo. Alguma coisa ruim, chega na rua, pode apanhar de malandro, pode apanhar de polícia. É assim? Vai ser pior? Mãe, quando disciplina, disciplina com amor. Pai, quando disciplina, disciplina com amor. Mas a rua, o mundo é severo. É mau. Mas tem aí as leis. E o que me dói é saber que tem cristão que conhece a palavra de Deus, que vai votar de novo em pessoas que fazem esses tipos de lei. Nós precisamos ser inteligentes, sábios, levar Deus para tudo. Tudo que nós formos fazer, nós temos que levar Deus. A Bíblia diz que nós temos que obedecer às leis de Deus e à lei do mundo. Se eu tenho que obedecer à lei do mundo, eu não gosto de votar, mas eu tenho que votar. Domingo é dia de eleição. Se eu tenho que votar, então eu vou levar Deus para essa eleição. Eu não vou votar em ninguém que não tenha parte com Deus. Eu vou votar em cristão. Não quero saber de partido. A minha visão não é partidária. A minha visão tem que ser espiritual. Eu tenho que... Pode ser que não ganhe. Eu vou orar para ganhar. Mas qualquer coisa, eu tenho a minha consciência limpa, que eu fiz o que está escrito na palavra de Deus. Eu me uni com um cristão. Eu posso me unir com treva? Não. E muitas vezes, por a gente não ter essa consciência, a gente está colocando satanista nos poderes. Que aí diz que um filho pode se revoltar com a mãe, mas a mãe não pode disciplinar o filho. Nós temos que entender. Nós amamos todo mundo. Independente do que as pessoas trazem para si como questão de vida. Nós amamos. Mas a palavra do Senhor diz que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. O que passar disso é maligno e abominável. E aí vem a lei do PL 11, que igrejas
tem que fazer casamentos de homem com homem, mulher com mulher. Tá certo? E eu posso votar em alguém que fala que isso tá certo? Não posso. E nem posso ensinar meu filho dessa idade que isso é normal. Quando Deus fala que isso é abominável aos olhos dele. Amém. Glória a Deus. Então, eu preciso ser inteligente. Como é que eu vou ter intimidade com Deus? Quando eu começo a pensar com o pensamento de Deus. Quando eu começo a ver as coisas com o caráter de Deus. Dói. A missionária vai falar dessas coisas, é trazer inimizade. Não, trazer inimizade é você ser preconceituoso com a pessoa. Não você dizer que o pecado é pecado. Isso é que traz inimizade. E a palavra de Deus diz que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu não posso agradar a dois senhores. Eu não tenho como ser íntimo de Deus, sendo amigo de Deus e amigo do mundo. Nós precisamos trazer a lembrança que eu tenho que servir a Deus e que eu tenho que agradar a Deus, que eu quero ter uma intimidade com Deus, porque Ele vai derramar sobre mim os teus segredos. O que é segredo de Deus? Esse avivamento que a gente precisa. É o derramar do Espírito Santo. São revelações, são profecias, são curas, são coisas que só tem aquele que consegue ver Deus como Ele é e querer Deus como Ele é. Eu não posso mais mascarar Deus. Não dá mais para eu ficar no meio termo. Jesus está vindo. E nós precisamos tomar posição. Nós precisamos tomar posição. Nós estamos numa guerra. Não dá mais para brincar, porque se você brincar, você vai levar tiro. Ou você vai ter que decidir. Ou você vai estar no exército de Deus, guerreando contra o inimigo, ou você vai estar no inimigo, guerreando contra o exército de Deus, porque se você ficar no meio fio, você vai ser atirado. Você vai levar chumbo. E vai morrer. Eu preciso aprender isso. Está na hora de tomar decisão. Intimidade é tomar decisão do lado de Deus e em prol do reino. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém! Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus para complementar. Livro de Mateus 26. Eu quero ser íntimo. Mas nós precisamos, hoje nós estamos no nível de aprendizado. Mateus 26, versículo 50. Nós estamos no nível de aprendizado, que nós temos que entender que intimidade é mais do que estar na igreja. É mais do que estar sentado louvando a Deus. É mais do que estar sentado dando glória a Deus. Eu preciso entender que intimidade me leva a um nível de fidelidade muito alto. Mateus capítulo 26, versículo 50. Quem achou diz amém? Amém. Jesus, porém, lhes disse: amigo, para que vieste? Só até aqui. Jesus está dizendo isso a Judas. Jesus tinha seus 12 discípulos e ele tinha um grau de intimidade com todos os seus discípulos, inclusive a Judas. 26, versículo 50. E quando Judas chega para trair Jesus, já com o plano todo elaborado para trair Jesus, Jesus ainda chama ele de amigo. Amigo, para que vieste? Mas ele não falou da boca para fora, porque nosso Jesus nunca foi e nunca será falso. Porque o nível que Jesus tinha para com Jesus, assim como para Mateus, para Marcos, para todos os outros, era de amigo. De nível de intimidade. Mas eu quero que você entenda que este amigo, ele estava aqui para atrair um outro amigo. Independente do grau de intimidade. E que muitas vezes nós somos Judas. Muitas vezes nós falamos do Judas, mas nós nos colocamos como Judas. Que temos um grau de intimidade, Deus nos trata com uma intimidade. E aí eu pergunto, para quê? Que muitas vezes nós não temos coragem de fazer o que é certo e fazemos o que é errado. Muitas vezes nós estamos na igreja buscando a Deus, falando de Deus. Estamos na rede de crianças, né, crianças? Aprendendo o que é honra com
tia Mariana e tia Deise. E o que a gente faz? Tudo que a gente aprende faz errado. Para que serve essa amizade? A pessoa te para na rua e te pergunta: e aí, minha irmã, você agora é crente? E você diz: estou indo para a igreja. Ou você é, ou você não é. Está na hora de você tomar uma decisão na tua vida, na questão de intimidade. Você está indo para a igreja, você é crente, não, sou cristã, lavada e remida pelo sangue de Jesus, e quero que você vá comigo também. Toma dessa água, tomar dessa unção. Eu preciso desse nível de intimidade. Porque vai acontecer coisas que eu preciso ter intimidade para entender. Por exemplo, nós estamos começando. E quem começa precisa ser disciplinado. E muitas vezes nós seremos disciplinados. E não podemos ser como o sapo-boi. O que o sapo-boi faz? Quem sabe o que o sapo-boi faz? Incha. Leva uma bronca. Às vezes a missionária vai puxar a orelha de alguém. Porque é dever bíblico ensinar a pessoa o caminho para não cair. E aí a pessoa, incha. Né? Porque ninguém gosta de levar puxão de orelha. Aí a igreja é boa até puxar orelha. Quando puxa a orelha quer sair fora, né, Alana? Não tem muita gente que é assim? Aí a igreja já não serve mais. Aí eu não sei se eu vou ficar mais nessa igreja não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A igreja de Deus é feita para os íntimos de Deus. Amém? Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu quero estar aqui. Hoje eu estava falando para minha pastora no WhatsApp. Falei, eu decidi no meu coração não ser só discípula, mas também ser aliada. Você sabe o que é ser aliada? É dar o braço e falar, vamos andar lado a lado. Aconteça o que acontecer, nós estamos juntos. Né? Estamos juntos e misturados, não é assim que fala? É assim. Isso é fidelidade, isso é aliança. Em outras palavras, eu fiz com ela hoje uma aliança. Eu renovei uma aliança num grau maior. Eu quis dizer para ela, minha pastora, conte comigo para o que der e vier. Eu estou aí. Isso é aliança. Agora vai acontecer que ela é minha pastora, ela é minha líder. Pode ser que eu faça alguma coisa que não está dentro da rota e ela me chame a atenção. Aí eu vou trocar de pastor? Não. Eu tenho que agradecer, obrigada.